Em nome de Jesus Cristo, Salvador, eu te peço que o Senhor agora coloque a minha vida na tua presença, assim como o Senhor tem me colocado nessa nação, nesse tempo presente, porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, e eu acredito que o Senhor colocará a minha revelação do teu Espírito, porque o Senhor disse isso a Paulo. Então, Pai, coloca o meu corpo agora em outra dimensão, a minha mente, o meu coração, e a visão e o raciocínio humano seja desfalecido. Essa multidão que aqui se encontra, a multidão que está ao vivo em todo o Brasil, não podem ser enganadas por mentiras, heresias, pois, ó Deus, eles já estão quebrados, ó Pai, machucados, por não, ó Deus, acreditar mais em ninguém. Homens sendo levantados com mentira, avidez de espírito carnal, tem manchado o teu reino e manchado a tua casa. E eu peço que o Senhor, assim, que achou graça em meu coração, toma minha vida, minha mente, e que nós podemos hoje navegar nas asas do teu Espírito, e que hoje podemos entender o teu poder e a tua maravilha. Pai, eu te entrego a minha vida nesse altar, cuida de mim e coloca teus anjos ao serviço do Senhor, assim seja manifesta a tua verdade. Só um minutinho até o Senhor revelar a palavra. Igreja, olhe para cá. Jesus. Meus irmãos, o texto é bem breve, ele também é simples, mas ele é de uma dimensão poderosa. O texto que lemos é através de um homem que já foi Saulo, agora Paulo, o pregador e o apóstolo do evangelho dos gentios, aquele que sofreu tanto 3 naufrágios e também padeceu nu em meio à multidão, ao ponto de ser espancado em meio à praça, que fez com que a sua Bíblia estivesse nas suas mãos. Esse homem foi aquele homem que recebeu o privilégio de ter em sua vida a oposição de mãos do grande profeta, e posso dizer discípulo Ananias, que um dia revelou a Deus a ele uma casa na rua chamada Direita. Um mesmo apóstolo que era Saulo, perseguidor da igreja, agora ele traz uma dimensão espiritual e muito forte. Esse Saulo, ele era como você que hoje não carrega uma Bíblia nas mãos e às vezes carrega um copo de cerveja. É como vocês, quantos Saulos que tem na vida, ou Saula, né? Que anda segundo as suas próprias paixões, levando segundo as suas pisaduras de morte. Mas sabemos nós que mesmo na pisadura de morte de Saulo, que agora acabou de matar Estevão e ajudar a matar e assassinar Estevão, nós vemos também que na pisadura de Saulo para a morte, vimos também que o profeta Isaías profetizou uma mensagem dizendo que Jesus viria e que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Se Saulo existia pisaduras de morte, existia um que pisou primeiro, que foi antes e será depois, que pisou através da vida. Assim, Saulo de Tarso recebeu a couraça do grande evangelho. O grande ministério na sua vida foi tomado pelas escamas que caíram dos seus olhos, as escamas que levavam a ele a enxergar somente sangue, que levava Saulo a enxergar somente dor, aflição e perseguição. Agora, esse que agora as escamas caem através da imposição de mão de Ananias, está agora se revelando um outro homem. O S trocado pelo P se faz agora o apostolado de Paulo. Paulo de Tarso agora está levando as igrejas a um crescimento inadmissível, um crescimento que não tem como colocar e ser atingível. Um homem só, levantando sobre eles ataduras de Cristo e sofrendo como Cristo sofreu. Ele mesmo dizia em suas cartas, dizendo que já não vivia mais a vontade terrena, ao ponto de Cristo viver dentro dele. O apóstolo Paulo não foi somente um apóstolo, ele foi o maior interrogador entre o homem e o céu. Ele foi o maior apóstolo que deu em suas cartas a esperança do crente terreno morar no céu. Ele chega uma hora aos Tessalonicenses que ele disse: olha, confortai uns aos outros com essa palavra, que logo logo, se esse corpo se desfizer, há um corpo incorruptível de glória, que habitaremos com ele, porque um dia iremos ver Jesus assim como ele é, assim o veremos. O apóstolo Paulo
Paulo tinha uma necessidade, não somente de levar o evangelho, mas a necessidade de colocar muito poder na palavra chamado céu. Esse céu que hoje a multidão nos dias de hoje está sendo opaca por essa palavra. O céu hoje não se manifesta mais entre a terra, porque as pessoas não acreditam mais no céu. Paulo está falando agora sobre o céu. Quando as aflições desse tempo terminar, quando as lutas dessa terra se findar, estaremos repousados em um lugar aonde ele também conheceu e não conseguiu conter lágrimas e nem palavras para dizer ao certo, que é inefáveis as suas palavras, que aquilo que o homem nunca sentiu, aquilo que o olho do homem nunca viu e nunca desceu ao seu coração, eram as coisas que Deus preparou para que os ama. Nós estamos falando nessa noite, e o Espírito Santo está iluminando o meu corpo a dizer a todos vocês que estão aqui sobre uma promessa. A promessa não é a do Espírito descer em Jerusalém, não é essa já se foi concluída. Agora nós estamos numa última promessa. Muitas promessas já se foram, muitas promessas já aconteceram, mas estamos agora esperando somente uma promessa, a promessa que Jesus disse aos seus discípulos: para não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há várias moradas, senão eu teria vos dito, ainda vou preparar um lugar. Uma promessa que não está à altura humana, uma promessa que não pode tocar agora, mas poderemos sentir depois. Uma promessa que está no coração de cada um que chora às madrugadas com lágrimas quentes no travesseiro pedindo Jesus misericórdia. Uma promessa que for atingida por senhoras de idade com coquinho na cabeça, que todos 5, 6 horas da tarde estava no porta da igreja esperando Jesus abrir as portas para começar o culto. É essa promessa para que poucos se atingível, poucos entraram e poucos vão entrar. Uma promessa de herdar a vida eterna. A vida eterna, ela não está escondida. A vida eterna, ela se revelou a nós através da ressurreição de Cristo. Até mesmo quando Jesus desce à terra em João 1, ele traz a vida. A Bíblia diz que João menciona: a vida se manifestou entre nós e nós tocamos e vimos a sua glória e a sua verdade. Mas agora a vida se tornou eterna quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Houve uma esperança a todos os homens, houve uma esperança a toda lágrima, houve uma esperança a todo o coração e a todo sofredor que fica catando papelão na Pedro II para lá e para cá, que ainda, mesmo sendo um homem não tendo nada nessa terra, mesmo sendo um homem desempregado, mesmo sendo um pecador miserável, ainda tem a oportunidade de sonhar com uma eternidade com Deus, ainda tem a oportunidade de sonhar uma eternidade com Jeová. A Ele a honra, a glória e o poder. E é essa palavra que Paulo nos atenta. Eu quero dizer a todos vocês que a promessa que Sião um dia se alegraria está nos livros de Isaías e Oséias, que Deus um dia colocaria descanso para Sião. Quando Jesus vem, Ele vem inaugurando o céu. Ele não vem falando das coisas terrenas, ao ponto de confundir os fariseus e Nicodemos em sua casa anoitecer e dizer: o que você disse lá na praça? É necessário um homem nascer de novo, mas como isso pode acontecer? Então Jesus, ele veio tirar o paralelo humano. Ele veio nos mostrar que essa terra vai passar, que tudo isso aqui é uma ilusão, que tudo passa, ao ponto de Tiago, tomado pelo Espírito Santo, dizer: as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, tudo há de passar. Tudo que encanta o homem, tudo que dá prazer em sua carne, desmancha. Mas a Bíblia menciona também, Paulo dizendo a Coríntios, e reforçando a tese, que aquele que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Então estamos vivendo esses dias. Quantos de vocês que aqui se encontram já desesperançou com o céu, que não acreditam mais em viver uma vida eterna com Deus? Quantos de vocês que estão nessa noite aqui não acreditam mais que podem morrer aqui e já acordar cantando e adorando a Deus? Muitos desacreditaram. E por quê? Porque Jesus estava mencionando algo muito sério. Ele estava falando que nos últimos dias, quando o Filho do Homem vier, será que ainda acharia fé na terra? Será que ainda tem pessoas com fé que
acreditam que se morrer hoje, podem encontrar Jesus face a face? Será que tem pessoas com alta fé nesta noite que ainda acreditam que no meio do desemprego, no meio do filho nas drogas, podem ainda acreditar e sonhar que a sua família pode ser destruída e ainda morar todos no céu? É essa vantagem que existe naquele que tem fé, porque quem crê vê a glória de Deus, e não vê somente aqui, vê lá também. E é isso que Jesus quer. Jesus quer avivar a tua igreja, trazer a esposa direto do esposo, trouxer as coisas antigas para as coisas reveladas, para que nós possamos entender que o céu existe, que a glória de Deus se encontra manifestada naquele lugar. Que pode está forte a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar, meus irmãos. Está muito forte a presença, está muito forte a presença. Eu vou morrer aqui em cima hoje. Jesus vai me levar hoje. Aleluia. Oh, glória a Deus! A primeira manifestação do céu, da terra e da terra ao céu aconteceu na vida, na história de um homem chamado Jacó. Jacó, fugindo, sem destino, tomou o seu concílio e foi descansar em Betel, que significa ali teve um altar ao Senhor. A Bíblia menciona que no meio da sua madrugada houve-se um portal, ou seja, uma escada que descia do céu, anjos desciam à terra, e na terra subia anjos para o céu. E ali foi o primeiro portal de Deus se revelar para o homem, que o céu estava de portas abertas para a nação, que o céu estava de portas abertas para o pecador miserável, que o céu ainda é um lugar que todos nós podemos entrar, se assim quisermos optar. Esse Jesus, Deus começou a transladar a nação de Israel, mostrando que o céu estava sobre ele, ao ponto de Jacó lutar com anjos e se tornar o seu nome Israel. Israel, uma nação que quer a promessa, uma nação que luta pela promessa, e é essa promessa que devemos lutar, de morar no céu. Então é essa promessa que tem que arder em seu coração, que tem que arder no meu, que tem que arder em toda a humanidade da terra, a promessa da existência daquilo que ainda agora não existe. Mas Paulo disse e garantiu que se esse corpo se desfizer, se esse corpo logo cair, nós encontraremos e ganharemos um corpo no céu, uma casa, tabernáculo, não terreno, mas feita por mão de Deus e não feita por mão humana. E é essa promessa que devemos atingir, custe o que custar, porque eles derramaram sangue para entrar e dizer: eis que vejo o Senhor Todo-Poderoso ao lado da direita do meu Senhor. Foi assim que Estevão gritou, em meio à sua lágrima, em meio ao seu sangue, mas ele conseguiu achar o céu, ele conseguiu alcançar o céu, e é para o céu que nós iremos, é para lá que nós iremos. É a promessa de Israel. Então Paulo começa a dizer que em 2 Coríntios que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. E o que significa acima de toda comparação? Não se compara o céu com nada aqui embaixo, não se compara o céu com nada visível, não com Mega Sena, ou que se você vai passar no FMG ou na PUC, não interessa, isso não se compara. Aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, aqueles que realmente querem mortificar os seus membros terrenos e viver uma vida eterna com Deus, uma eternidade de paz e alegria, aonde João tomou o concílio e carimbou seus livros de Apocalipse, dizendo: Deus vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, toda lágrima. Esse lugar existe, e é para lá que Deus quer que você vá. Então é necessário padecer aflições, pois a primeira coisa que vemos na Bíblia Sagrada é que a Bíblia não conhecia o céu de uma forma literal e de uma forma real. Vemos Jesus nascendo, e a primeira coisa que Jesus faz, ele começa a receber uma palavra muito forte.
com 12 anos, foge dos seus pais e suas mães e vai cuidar das coisas do seu pai. E aí, quando cresce aos 30 anos, batiza, vai para o deserto e começa a ir do deserto com uma palavra de esperança. Ele sobe na montanha e começa a dizer ao sermão das bem-aventuranças, dizendo sobre o céu: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome, porque serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles entrarão naquela terra. Bem-aventurados todos aqueles que sofrem perseguições por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Jesus começou a nos avisar que Ele não veio para ficar. Ao concílio de Israel e ao concílio farisaico poderia entender, e também as profecias, e é por isso que os fariseus não acreditaram nele, porque a profecia simbolizava que o Messias ia reinar e também pegar a ideologia de Davi e tomar o centro das atenções e sentar no trono e reinar sobre Judá e Israel. Mas não veio para isso esse rei veio para ser chocateado, ser expulso da sinagoga, porque o reinado dele não era aqui. O Pilatos toma ele e diz: ei, onde é teu reino? Meu reino não é aqui, porque se o meu reino fosse aqui, eu mandaria meus anjos e acabaria com tudo isso. Jesus não vem ensinar um reino terreno, ao ponto de olhar e dizer: ei, não juntai tesouros nessa terra, onde ladrão rouba e a traça ferrugem, juntai tesouros lá no céu, porque aquele lugar existe, e é lá que você vai. Então ajuda já para lá, vai pegando a mudança daqui e vai jogando para lá, porque lá é o seu destino. Então esse céu paralelo, até mesmo para os judeus, não era tão fácil de compreender, mas começou tudo se compreendendo e tudo se encaixando, tudo que ele falava. Quando ele chega para os seus discípulos, porque os discípulos não sabiam orar, e ele chega para os seus discípulos e fala: olha, vamos orar um pouquinho. Pai nosso que está no céu. Então quem sabe nessa oração a gente pode olhar e entender que o teu pai não está aqui, o teu pai não mora aqui, o teu pai está no céu. E se você é filho dele, o pai quer estar onde o filho está, o filho quer estar onde o pai está. E então por isso que Jesus começou a mostrar: traga teu reino sobre a terra, trazer o seu reino sobre esse lugar. Então Paulo começa também a escrever algo muito interessante, que agora que nós somos livres do pecado e da morte, tomados com nós a cordeira de Cristo, somos também agora peregrinos numa terra estrangeira. Ou seja, somos cidadão do céu sem ainda entrar lá. E por que isso? Porque o céu se manifesta a sua glória naqueles que obedecem o santo evangelho. E é isso que Jesus compara os ímpios dos justos. É nesse tempo que nós vivemos, nesse tempo que choramos, nesse tempo que passamos aflições, que devemos lembrar da promessa da eternidade. Irmãos, o que nos faz viver, o que nos faz abrir culto, mesmo chorando com problema, com filho doente, é lembrar que Jesus preparou uma promessa no céu, que Ele preparou uma morada, que Ele preparou um lugar lindo, muito lindo. Então, fala, Timóteo, o que você tem para falar? Então 2 Timóteo, ele pega uma carta em 2 Timóteo, e olha o que ele escreve: por este motivo tudo suporto, por amor dos eleitos, para que também eles alcançassem a salvação que está em Cristo Jesus, em eterna glória. Então Timóteo começou a entender por que ele suportava tudo: pelo que há de vir, pelo que vai se manifestar quando esse céu se rasgar. Pois estás vindo e chegando o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, montado no cavalo branco, e na tua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então Isaías começa a findar a história e profetizar dizendo: haverá um caminho, e esse caminho será caminho santo do Senhor, e o imundo não passará por ele. Então Jesus voltará para buscar os seus servos, os obedientes desse mundo terrível e tenebroso, aqueles que venceram e limparam suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que negaram a maconha, a bebida, a prostituição, o sexo fora do casamento, aqueles que negaram todas as atividades desse mundo que passa, mas que acreditou no invisível,
que esperou a promessa do Todo-Poderoso, ele virá. E segundo a Bíblia Sagrada, numa hora que nós não pensamos, e também montado o cavalo e seus santos anjos com poder e grande glória. Assim será a vinda do Filho do Homem, para separar do meio da sua vinha o joio e o trigo, embora seja que o joio amarrará em fardos e lançará no fogo da eternidade. É esse exemplo que devemos seguir, é esse evangelho que devemos acreditar, no arrependimento para a salvação. Porque, meus irmãos, o evangelho se baseia em dois sentidos. E quais são? O evangelho se baseia em duas palavras: arrependido e salvação. Mas no meio do arrependido e salvação existe um abismo muito grande, muito escuro. E o que faz com esse abismo? O que significa isso? É o abismo do pecado. Mas nesse abismo raiou uma grande luz, e esse braço se abriu, Jesus Cristo, para trazer o arrependido para a salvação. Porque o arrependido não podia pular para a salvação, pois havia um abismo entre eles. E isso fez Deus olhar para Isaías e escrever em 59: eis que minha mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem meus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os seus pecados fazem divisão entre o Senhor e o vosso Deus, ó ti ou a mim. Então, no meio do pecado e da morte raiou uma grande luz, e a vida. Jesus veio trazendo esse motivo para nos tirar desse lodo, nos tirar dessa eternidade de condenação. E Ele está nos avisando nessa noite para ir embora daqui, para sair correndo. Quem tem sede, venha, vamos embora, porque esse tempo será destruído, este mundo será destruído, BH será incendiado pela ira de Deus. Deus destruirá o mundo, as nações, as tribos e línguas não existirão mais, porque Ele preparou outro lugar, mas nem todos poderão herdar esse lugar. Agora o céu, revelado a Jesus, os discípulos começam a olhar e dizer: mas espera aí, como assim? Ele veio, ele não vai sentar no trono, na herança de Davi? Não, ele não vai sentar. De ver ele montar num cavalo branco, montou num burro. Que situação terrível, que rei é esse que estamos seguindo? Quem sabe aconteceu isso em seus corações. Então começaram a entender que aquele homem não era daqui, porque os sinais o acompanhavam. Os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os coxos andavam, e pregavam o ano aceitável ao Senhor. E assim, colocando em seu caminho, dizendo como João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Assim, meus irmãos, Jesus começou a proclamar. Mas aconteceu algo que deixou a nação de Israel e os seus discípulos paralisados. O que foi? Estevão realmente confirmou no seu último minuto de respiração na terra. Ele olhou para o céu e viu o céu aberto. Então Estevão comprovou que realmente o céu existia, que realmente Jesus não estava mentindo, que realmente não estava mentindo, e que realmente Maria Madalena viu ele em frente ao sepulcro, vivo e levado aos céus em sua ascensão. Ei, meus irmãos, esse lugar existe, e é para lá que Jesus quer que você vá, pois o fogo do tormento do inferno está com a tua boca, tendo para tragar almas, e não se sacia nem de dia, e não se sacia à noite. Jesus está chamando a todos os pequeninos: se arrependam, se arrependam. Quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha, e de graça te darei da água da vida eterna, e morar comigo e eu com ele. É para lá que nós iremos. Aleluia. O céu é tão tremendo que Jesus estava sentado, não sei, mas aí os discípulos veio correndo para ele e disse: mestre, tu não sabe o que aconteceu agora. Ele disse: mas o que aconteceu, meus filhinhos? O que está acontecendo? Fala para mim. Acabamos de expulsar um demônio em seu nome. Jesus olhou: não se alegre, porque os demônios submetem a vocês, mas se alegrar, porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Alegram por isso. Essa é uma alegria. A maior alegria que o homem existe na terra é isso: é de passar luta aqui embaixo, mas saber que vai passar pela aprovação de Deus. É por isso que essa leve e momentânea tribulação é necessário passar, e é isso que nos dá força. O que faz o sentido você estar sentado aqui na igreja? Para ganhar dinheiro, carro? Entrou em igreja errada, pois aqui é a igreja de santidade e arrependimento feita pelo Senhor Jesus.
que só prega arrependei-vos e vamos embora daqui, porque isso tudo vai ser destruído. Vamos embora daqui! O evangelho verdadeiro é esse. Então começa a nos entender que o tempo vai se passando, Estevão morre, Paulo tem uma visão, um arrebatamento de sentidos. Paulo, ele olha e quando ele desce, ele fala: eu fui ao terceiro céu. Então Paulo descendo, olhando para eles, dizendo: olha, eu fui num lugar onde o homem não pode chegar. E o que tu viu lá, Paulo? Se eu falar que é bonito, é blasfêmia. Se eu falar que aquele lugar é lindo, eu estou mentindo. Eu não tenho palavra para expressar o que eu vi, mas eu só posso entender que as palavras que eu falo é inefáveis. É muito forte, ao ponto de eu dizer que nunca vocês sentiram isso, e nunca os olhos de vocês sentiram e ouviram isso. Eu fui a um lugar que nunca desceu ao coração do homem. Então quando Paulo desce do seu arrebatamento, ele começa a pregar sobre esse lugar. E é isso. Posso começar a pregar agora? Sim ou não? Vamos lá. E é essa carta que ele dá aos romanos, a carta de Romanos 8:18, dizendo que tudo vai acabar aqui, que o seu choro, a sua lágrima vai ficar aqui embaixo, e que existe alguém lá no céu. Eu não sei como Jesus vai estar lá, mas acredito que ele vai estar com o lencinho para nos enxugar em nossos olhos toda lágrima. Essa primeira terra, esse primeiro céu não vai existir, e os seus santos estarão com vestes brancas, pronto para louvar a Deus para todos sempre. Enquanto os ímpios estarão queimando e gritando no fogo do Hades, nós estaremos cantando para sempre: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então todas as nações se reunirão naquele lugar, como diz Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas, João viu uma grande multidão que não se podia contar, e viu homens, mulheres, quem sabe, uma nação inteira adorando a Deus naquele lugar. O céu existe, e aquela irmã que cantava no ciclo de oração, que orava com você e chorava com você, que já partiu com o Senhor, está nos esperando a chegar lá também. Os nossos irmãos que partiram com o Senhor, que viveram nessa terra, mas acreditaram que Jesus Cristo era o único caminho, e estão cantando para sempre, nos esperando a chegar também. Nós precisamos fazer nossa parte para encontrar com nossos irmãos que partiram com o Senhor e estão cantando naquele lugar. Quando João vai ser escravizado em ilha de Pátimo, ele também caiu como morto, e tomou o seu espírito e foi para o céu. Disse João em sua carta no Apocalipse, aonde o anjo diz: pega essas coisas e escreve essas coisas, porque elas são fiéis e verdadeiras, que a cidade santa, a Nova Jerusalém, é uma cidade não redonda, não é uma cidade triangular, é uma cidade quadrangular. Então é como se fosse um quadrado, como se fosse acima de 12.000 estádios, como diz João escreveu. E nesse quadrangular existe 12 portas, e cada um nas suas portas escrito o nome de uma tribo de Israel: tribo de Benjamim, tribo de Levi, tribo de Isacar, tribo de Zebulon. Então todos estão tomados nessa cidade. Essa cidade, ela não tem ruas de paralelepípedos, toda a sua rua é de ouro, de jaspe, de cristal, e as suas portas também, tem em cada porta uma pedra sagrada, uma pedra de grande valor. E quem sabe, você poderia perguntar: em qual porta que eu vou entrar? Se tem de todas as 12 tribos, em qual porta nós vamos entrar? Com certeza nós vamos entrar a porta de Judá, porque Jesus, o rei de Judá, nos resgatou para a vida eterna. Então agora entraremos na porta, e o que vemos lá? João escreve que é um trono, e esse trono, ele ilumina toda a cidade. A cidade não tem trevas, a cidade não tem dia, não tem noite, segundo a sua carta em Apocalipse diz, e escreve essa menção, que a cidade não
não tinha nem dia e nem noite, existia somente o clarão do dia. E por quê? Porque o sol e a lua não existem mais. João escreve em 21 de Apocalipse, dizendo que o trono desceu e o sol e a lua correram, sumiram diante da tua face. Então automaticamente vemos um trono gigantesco iluminando toda a cidade, e todos que moram naquele lugar não tem tristeza, somente alegria. Eles carregam palma nas mãos e cantam todos os dias que o Senhor é santo, que é majestoso. E João escreve que acima está agora o Todo-Poderoso, e em volta ao seu trono 24 anciões que colocam suas coroas e jogam em seus pés, e seus pés é como um latão reluzente saindo da fornalha. Os seus olhos são como de fogo. No teu peito tem um linho fino de ouro feito pelos anjos, e na tua boca sai uma espada de 2 gumes. E isso mostra que realmente os seus cabelos também é branco como a neve. João escreve que ele tem todo o poder, ao ponto do profeta dizer, e também Ezequiel dizer, que um dia viu o trono de Deus, berilos, muitos olhos, e um serafim de 6 asas, fechando a tua face, fechando teus pés, e tomando o trono em posicionamento, que saem desse trono raios e trovões. Então todos que estão ali entendem que aquele que brilha diante daquela nuvem no céu, que rai dentro dele, no meio do trono, águas vivas, águas do seu trono, um rio de águas vivas que sai do trono do Senhor, paira toda a cidade, e nós vamos beber dessa água, nós vamos olhar para esse rio, nós vamos olhar para esse rio. Ele disse, ele tem todo o poder na terra e no céu. Quando vocês chegarem nesse rio que sai do trono, que João disse que as águas são cristalinas, quando for olhar, cuidado, põe a mão na cabeça para segurar a coroa, para ela não cair no rio, porque vocês vão receber coroa também. Existe vários tipos de coroa. Segundo a Bíblia Sagrada, existe a coroa da justiça, existe também a coroa da salvação, e também existe a coroa de glória. Naquele dia, eu vou olhar você brilhando, com um sorriso enorme no rosto, com uma paz que não se descreve, uma coroa de ouro na tua cabeça, e seus mantos como uma orla branca, e você vai falar, vamos adorar o Senhor, pois Ele vive e reina para sempre. Paulo, 1 Coríntios 15, 54, ele disse, mas quando o incorruptível se tornar de incorruptibilidade, veremos uma canção muito linda, tragada foi a morte pela tua vitória. Então as coisas desse tempo presente não há de se comparar à glória que um dia há de se revelar a nós. Esse céu existe, e só tem vontade de voltar para lá quem um dia sentiu o gostinho de lá. E como sente o gostinho de lá estando aqui? Quando nós largamos a nossa própria existência e deixamos o Espírito que veio de lá existir dentro de nós. Esse Espírito geme com gemidos inexprimíveis, querendo voltar para a tua pátria. Somente quem tem o Espírito Santo tem vontade de voltar, de morrer logo. Quem não tem o Espírito Santo tem medo da morte. Pedro não tinha o Espírito Santo, negou Jesus 3 vezes, mas depois que recebeu, ele foi crucificado de ponta cabeça, ou seja, não teve medo da morte. Quem tem o Espírito Santo tem vontade de ir embora e ser assassinado quando acabar esse culto. Eu mesmo não vejo a hora de ser assassinado por o Evangelho. Eu falo para minha esposa direto e diz, amor, eu preciso ir embora. É necessário todos aqueles que um dia acreditam que são moradores de lá voltar para a sua pátria. E nós vamos voltar para lá. Esse mundo está se acabando, o tempo está se esgotando e o princípio das coisas ruins estão acontecendo. São profecias de Mateus 24 acontecendo depois daquele portão para fora. O mundo está em colapso, a terra está tenebrosa, ao ponto da igreja ser invadida por falsos mestres, hereges e apóstatas da fé, que tomaram os altares para roubar o teu dinheiro e te iludir com uma cura, ou dar 1000 ou dar 500 para se curar de uma perna. É tempo da igreja se despertar e tempo de acreditar que o céu existe, é para lá que nós iremos.
Vamos voltar a sonhar naquilo que ainda deve ser sonhado: o céu de glória, a eternidade com Deus, o dia que nós vamos para sempre morar com Jesus Cristo, irmãos, e para sempre iremos cantar para sempre. É essa esperança que tem que brotar em vossos corações. O que se percebe nos dias de hoje, que as igrejas hoje não pregam mais sobre o céu e nem sobre o inferno. Ninguém mais prega uma palavra como essa, porque prega o que sentem, não deixa o Espírito Santo falar. E o Espírito Santo está falando: vinde benditos do meu Pai, para o gozo do seu Senhor que está prestes a ser revelado. Eu não estou aguentando, a presença de Deus está muito forte. Jesus veio nos buscar. Por isso que Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há várias moradas. Nós vamos morar lá. Vai ser lindo demais, meus irmãos. Tristeza vai ser para os ímpios que viveram a vontade deste mundo. Foi tudo passageiro para você, né, irmão? Curtiu bastante as baladas da vida, mas não pôde herdar no reino dos céus. Vai ser lindo demais. Imagina quando o mestre arrastar a cadeira e dizer: senta nas bodas do cordeiro. Imagina aquele momento que nós ceiamos com ele. Como será lindo aquela multidão de vestes brancas, aquele som de harpa, não sei, um som lindo que sairá de lá. Só não gosta de falar do céu quem ama a terra, porque o céu e a terra não se combinam. E por que você luta contra você a própria vontade? É sério. Por que Paulo disse que tinha um espinho na carne dele? Porque a lei do entendimento dele não agravaria com a lei do Espírito. É porque quando Deus fez o homem, Ele montou o Éden e fez Adão. Ele fez Adão da terra. Quando Adão foi formado no barro, ele se tornou pele, carne e osso. Toda essa pele veio do pó e do pó retornaria. Ali se transformou em entendimento que a carne é daqui. Mas quando a carne dele estava completa, veio um espírito que veio do céu. Então a carne e o espírito não combinam, porque a carne foi produzida aqui e o espírito se tornou alma vivente em Adão, veio de cima. E é por isso que temos que andar em espírito e viver em espírito. Que lindo, meus irmãos! A glória de Deus está nesse lugar. Meu Deus! E é por isso que o Espírito veio, soprou nas narinas de Adão e ele se tornou alma vivente. O Espírito veio de cima. E quando a igreja estava em oração, a carne estava de joelho, mas o Espírito veio de cima e fez a igreja hoje ser chamada Igreja do Céu, porque testifica que o Espírito veio do céu. E a igreja tem que andar olhando para cima. E Paulo escreveu dizendo: nós que somos do alto, buscamos as coisas de cima. Nós que somos do céu,
buscamos as coisas do alto. Quando você um dia aceitou Jesus na sua vida, acabou os amigos, você vai perder sua amiga, vai perder sua namorada, vai perder esse idólatra corintiano e cruzeirense que fica gritando o dia inteiro: é gol, é gol, é gol. Vai perder tudo. Vai perder essa periguete, essa pombagira que te chama a balada, prostituir com outro homem. É isso. Porque agora a carne não pode mais ser satisfeita. Agora no Espírito, na oração e no jejum, é na leitura da palavra, esperando a morte chegar. É por isso que quando você vai congregar na sua igreja, seu pastor só fala: o Atlético ganhou hoje. Esse carnal maligno, esse idólatra que tem que se converter dos seus maus caminhos. Uma igreja fracassada, que fez hoje com que 90% dos crentes estão depressivos dentro com Bíblia nas mãos. Pessoas chorando nesse exato momento, querendo tirar a própria vida. Pastores se matando, e por quê? Porque nunca conheceu a vida. Precisamos se revestir da incorruptibilidade, para que nós podemos alcançar o incorruptível. É isso que precisamos se desfazer. Foi Ele que disse: se aquele que vencer, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Meus irmãos, 2020 vem aí, e será mais terrível do que 19. Não esperam Bolsonaro mudar a vida de vocês, porque um homem mentiroso não pode levar a glória do verdadeiro Deus. Quem dá vida não é presidente, quem dá vida é Jesus. E se você está preocupado em quem votar, porque eu quero um mundo melhor, é porque você é mundano. Eu quero ir para lá, isso aqui não acabou, isso aqui não resolve mais nada, isso aqui é de mal a pior. Se melhorar também não quero, se melhorar também não quero. Pode ficar essa tranqueira aqui, eu vou para lá, eu quero ir para lá, eu sou de lá. Então tira essa porcaria dessa faixa da testa. Um Brasil melhor. Seja melhor você para Jesus, porque a tua pátria não é aqui. Mas os crentes carnais que estão fazendo sinalzinho de arma nas igrejas, estão querendo mudança. Ai, porque o prometido de Deus é Bolsonaro. O prometido de Deus é Jesus Cristo Salvador. Vou repetir: o prometido de Deus é o Manuel, o conselheiro, o príncipe da paz, Deus conosco, Yeshua HaMashiach, bispo dos santos. E não adianta pegar texto com contexto e dizer: mas está escrito que todo governo é constituído por Deus. Ah, é? Deus constituiu Hitler para matar os judeus? Foi Deus que levantou? Foi Deus que levantou esses pastores que estão roubando igrejas? Quando fala da autoridade constituída por Deus, Ele está falando dos governantes da nação de Israel que se passaram. E vocês pegam a Bíblia e jogam e fazem uma melança com a palavra. Quem hoje está sendo levantado por Deus? O pastor caiu em adultério, outros estão matando por dinheiro. É um querendo ser mais bonito que o outro, e para encantar vocês, tem que colocar uma bexiguinha vermelha aqui, outra azul ali, e colocar um bando de menina que se prostitui no Facebook, que fica mordendo a língua para rebolar aqui dentro, fazer teatrinho na igreja, sendo que essa casa será chamada casa de oração. Me diga, na onde tem na Bíblia que tem a festividade dos jovens, do ciclo de oração? Na onde tiraram isso? Sabe por que tem festividade dos jovens na sua igreja? E uma menina vai com salto maior do que a outra para mostrar a bunda rebolando? Porque uma mulher não coloca salto para o bumbum não empinar, é para empinar o bumbum. Então como que podemos colocar essa imoralidade sexual dentro dos templos e ainda sonhar com o céu? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos estão cheios de amor.
É hora de nós se consertarmos com Deus, pois o juízo final vem aí. Há tempo de você fazer festinha de círculo de oração na tua igreja? Aí coloca um monte de mulher com roupa de soldado e as irmãs entram com a bandeira do Brasil, enquanto o seu vizinho está na macumba e morrendo, enquanto o teu marido está na bebida e não ganha nem ele. Que soldado você é, sua rapariga? Vai se converter, porque Jesus está voltando. É hora da igreja pegar lençóis, começar a amarrar o diabo. Que festa é essa? Que carnalidade estamos dentro dos templos? Como soldado de Jesus? Como isso? Mandar aquele cantor que está cheio de glotonaria, está desse tamanho, de tanto comer, dizer, parar de falar, a igreja vem, e vem, e vem. Igreja vem da onde? Esse exato momento no Padre Eustáquio, vão morrendo no crack. Cadê a igreja? Lá no centro, muitas prostitutas estão transando agora, fazendo prostituição. Cadê a igreja evangelizando a prostituição? Que igreja somos nós? Que céu nós mostramos para os que estão na terra? E como podemos falar que somos de lá, se não parecemos com os que moram lá? Porque os que moram no céu são corajosos, ao ponto da Bíblia dizer que os covardes não herdarão o reino de Deus. 2020 será melhor. Eu, você, todos vocês, precisamos 2020 pegar nossa lamparina e ficar na porta esperando o noivo chegar. 2020 será diferente para mim e para a tua vida, eu tenho certeza disso. Vamos parar de errar como nós erramos esse ano passado, e vamos se tornar servos do Deus Altíssimo. Quando o demônio olhar para você na rua, quando você entrar dentro do ônibus coletivo, eles não vão conseguir olhar para você de tanta luz que vai estar em você. Você vai falar, esse é um anjo do céu, parece o anjo que visitou Maria, olha só a luz que está nesse homem, afaste de mim que eu sou miserável pecador. Esse ano os demônios aqui em Belo Horizonte se preparam. Teremos guerra. Céu, lugar, sonho de toda a igreja. Para encerrar, Espírito Santo, tá? O noivo já se aprontou. O noivo já se aprontou. Mas a noiva está com suas vestes manchadas de carne. Ele não pode casar com uma noiva adúltera. Existem dois tipos de adultério na Bíblia Sagrada. O primeiro adultério que a Bíblia menciona é o adultério que Maria Madalena foi pega. Quando você é casado, tem relação com outra pessoa, você traiu sua esposa, ela adulterou juntamente com você, aquela que se compadeceu da cama conjunto com você. E o segundo adultério que a Bíblia menciona é o adultério da nação de Israel, que deixou o próprio Deus, o próprio marido, para amar Balaíns, Balaal, Astarote, a deusa do amor, a Íris também. Esse é o segundo adultério que a Bíblia menciona. E Jesus está falando sobre noivo e noiva. E João escreve algo muito sério sobre esse adultério, o segundo adultério. Ele diz, adúlteros e adúlteras, não saber que a amizade do mundo se torna inimizade com Deus? Quando João escreve isso, ele está dizendo que todos que vivem amando este mundo é adúltero. Mas como pode ser um jovem que nunca casou ser adúltero? Esse adultério é da segunda parte, é o segundo tipo de adultério. Quando nós abandonamos a Deus, nós estamos em adultério com Ele.
contra ele. Por quê? Porque estamos amando outro príncipe, que não é o príncipe da paz, o conselheiro, é o príncipe deste mundo. Toda vez que você faz a vontade do mundo e você transou com Satanás, você teve relação íntima com ele. É a Bíblia que diz. Todos que participam deste mundo têm relação com esse Senhor daqui. E transar é uma palavra essa, ó. Transar é se colocar um ao outro. Não é sexo carnal. Então transa com este mundo, tem relação íntima com ele. Então todos nós que esquivamos e amamos este mundo e as coisas que passam nessa terra, somos chamados de adúlteros. Porque o Senhor é o nosso marido e nós somos a sua noiva. Por isso que João diz: adúlteros e adúlteras, não saber que a amizade do mundo se torna amizade contra Deus? Ele está dizendo para aqueles que amam o mundo, que vivem segundo o percurso deste mundo, pois ele escreve que o homem de Deus, o soldado do céu, não se limita com as coisas dessa terra. Sim, Espírito Santo. Ei, acabou, né? Foi 90 minutos de jogo. Teu Flamengo foi para a final, mas ele perde. O Jesus que eu espero sempre ganha. A diferença é essa. Me diga uma coisa: sim, Jesus, eu lendo a Bíblia Sagrada e chorando a Deus, eu comecei a ver, tive uma visão de vários times de futebol. E o anjo chegou para mim e disse: você sabia que esses times têm respaldo bíblico? Eu falei: o quê? Tem. Eu vou mostrar para você na Bíblia Sagrada o time do Atlético Mineiro. O Espírito Santo me pegou ali, peguei no livro de Romanos. E abri o livro de Romanos. Ele abre o livro de Romanos, eu vou mostrar o time do Atlético Mineiro, o time do Cruzeiro, o time do Flamengo. Então eu fui para a Bíblia. Livro de Romanos, capítulo 1, no versículo de 23, olha o que disse: e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Estão amando mais o time do que a Deus, o homem, ou cantor sertanejo, ou funkeiro MC, que só vive lançando perfume dentro do pulmão, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aves, galo; quadrúpedes, raposa, cruzeiro; urubu, aves, Flamengo. Ou não é? Amaram em semelhança à imagem de répteis, aves, galo. Está aqui, Romanos 1, 23. Estão amando mais o time, glorificando mais 11 homens do que o Todo-Poderoso Deus. Mudaram a verdade em mentira e amaram mais a criatura do que o Criador. Em semelhança de aves, répteis e quadrúpedes. Ei, toda vez que você pega o time do Atlético, coloca um galo na porta em cima da sua geladeira, aquilo ali é uma idolatria. Deus odeia imagens. Ele odeia imagens. Ô prostituta, vai chegar um dia que aqui naquele monte e nem naquele outro vamos adorar. Mas o verdadeiro Deus procura, a hora chegou e ela já é, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não precisa ver Deus para amá-lo. Diga glória.
glória! Mais alta glória! Diga assim: somente Jesus é digno de toda glória, de toda honra, de todo poder, de toda majestade. Oh, glória! Para encerrar, será lindo esse dia, quando você saber que tudo que você passou aqui embaixo valeu a pena lá em cima. Quer um conselho? Aguenta aí. Quer o segundo conselho? Se roubar uma túnica, deixa que leva a capa também. Ou se te forçarem a caminhar 1 milha, caminhe 2 com ele. Amai os que vos odeiam, orai pelos que vos maldizem. Suportai a tristeza um dos outros, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. E assim completará a alegria de vós, para o gozo do seu Senhor. Está acabando a sua vida na terra, quem sabe você não morre amanhã. Quem sabe muitos de vocês não passam nem o Natal vivo ainda. E para onde irá a sua alma? Para o inferno, queimando para sempre? Ou para a eternidade com Cristo? Está vendo como você está sofrendo? Você está sofrendo porque você não confessou Jesus na sua vida. Você ainda não confessou, não teve esse prazer que nós sentimos. Pode chamar que nós somos crentes, quadrados, chama o que for, mas somos alegres. Temos uma alegria que não é momentânea. Nós temos uma paz não como o mundo dá. Temos uma paz muito forte em nosso meio. Aleluia! É uma paz sem igual, igreja. Não dá para explicar essa paz. Não tem explicação. Posso olhar para os pequeninos que aqui estão? Os irmãos, olhem para cá. Todos olhem bem para mim. Eu acredito em vocês. Eu acredito que cada um de vocês vale muito para Deus. Não importa se sua família ama ou não ama você. Não importa que o amor já foi entregue a você antes de você nascer. Isso é a maior prova que existe. Sem te conhecer, Ele te amava. E é isso que importa. Não importa se você não tem 10 reais no troco, ou nem tem dinheiro para pegar o ônibus e ir embora para volta para casa. Ou importa que você hoje já está ganhando e recebendo o maior tesouro que existe, a pronúncia da liberdade do pecado para a vida e também a eternidade da salvação. E é isso que nos importa. As irmãs, olhem para cá. Não importa se te amam ou se te odeiam, sejam fortes, façam a sua parte. Vamos sair dessa terra e vamos embora daqui. Assim será como os dias de Noé: comiam, bebiam, casavam, estavam em casamento, até que Noé entrou na arca. Assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, todos vocês que aqui se encontram, o Espírito Santo está dizendo: vem, quem tem sede, vem agora aqui no altar, e de graça vai receber a água. Levanta do teu lugar e vem com quem tem sede. Quem quer entregar a tua vida a Jesus? Só quem quer entregar a tua vida a Jesus, vem. Só quem quer Jesus. Só quem quer Jesus e quer sonhar com o céu. Olha quantas almas, aplaude, aplaude. Olha quantas almas entregando a tua vida. Olha quantas almas entregando a tua vida a Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, olha o poder, filma isso agora. Olha só como o Espírito Santo opera. Olha isso, pega do lado de lá, pega do lado de cá também. Olha só, as almas se rendendo a Jesus, as almas se rendendo a Jesus Cristo. Isso é poder do Espírito Santo. Olha quantas almas. Sim, eu te abraço. Vem aqui, sobe aqui, sobe. Só pode aplaudir Jesus. Vai ficar comigo aqui.
Igreja, olha quantas almas se rendendo a Jesus. Pedro disse: arrependei-vos e sejam livres para receber o batismo do Espírito e o dom do Espírito. Pode vir, filho, pode vir, que Ele está de braço aberto para você também. Quando vocês confessam, olha quanta gente chorando aqui. Estão chorando, os jovens chorando muito aqui. Olha, tem um jovem chorando muito. Eu preciso de um obreiro aqui, porque tem um homem, um jovem chorando bastante também. Esse culto, ele fica marcado na história, não porque teve milagres e poder, mas que teve o maior poder da transformação, a transformação do arrependido para a salvação eterna. É esse evangelho que Jesus precisa. Caí no espiritismo com a minha mãe. Vamos lá. Ele quer contar algo aqui. Pode ficar vocês aí de joelhos. Eu quero contar que quando eu conheci, quando eu conheci o ministério através do YouTube, da live. Se não fosse esse santo homem de Deus aqui, eu estaria agora sem conhecer Jesus no mundo ainda, e no espiritismo com a minha mãe, e procurando as coisas erradas. Mas quando eu vi que Deus ainda está vivo, faz sinais de maravilha aqui na Igreja de Santidade e Arrependimento, foi uma luta tremenda para chegar até aqui, desde agosto de 2018, que eu acompanho as lives, e hoje, no último dia do culto, Deus deu a oportunidade de me estar aqui presenciando ao vivo tudo que eu via atrás daquelas câmeras ali. Do crime, das drogas, de tudo que era errado. Ele pelo amor de Deus, pastor Júlio, me dá um abraço. Falei: sobe no altar. Seu lugar é aqui. Como todos esses que estão de joelhos, um dia vão estar aqui também. Quando eu recebi um convite para conhecer a igreja, fui lá conhecer a igreja. E eu já sabia que lá não tinha Deus, mas eu fui por causa que a minha mãe insistiu de eu ir. Não, vamos lá conhecer, vamos lá ver seu irmão chegando no encontro. Chegou lá, a irmã pegou e falou assim que enquanto o pastor não chegava, ela catou o microfone e falou assim que catava o dízimo da igreja para investir de livro e biblioteca na igreja. Ali eu levantei e fui embora. Falei assim: não tem. Aí ela falou assim: só na igreja do pastor Júlio que você acha a verdade lá. Falei: é só lá mesmo. Igreja, olha só, mais uma alma vindo lá. Olha quantas almas chorando. O rapaz está chorando muito ali. Tem esse menino hoje que vai sair daqui em 2020. Jesus precisa de você também. Vamos arrebentar tudo. Vamos meter o pé nesses demônios, como diz você. Essa frase é minha, hein? Igrejas, estão vendo? Pode ficar à vontade aí. Igrejas, estão vendo essas almas que aqui se encontram nesse altar? Nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 almas para Jesus. Tem um anjo aqui dentro. Jesus, o Espírito Santo, me faz entender que tem um anjo aqui dentro. E esse anjo está com um caderno na mão, meus irmãos, uma folha em branco, e está anotando o nome de todos aqueles que estão de joelhos aqui clamando a Jesus Cristo. Todos esses que estão aqui nesse altar, meus irmãos, a vida deles não será mais a mesma. Quem crê nisso, dá glória. Dá glória. Fique de joelhos. Fique de joelhos. Vamos orar por eles, meus irmãos. Uma Cleide, pega o microfone e começa a oração. Se você quiser ajoelhar aqui no altar, pode ajoelhar. Pode ajoelhar. Nós vamos falar com Deus agora. Fica de pé, igreja. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós te agradecemos, ó Pai, por tantas almas, Senhor, a qual o Senhor tocaste nesses corações, meu Pai. Senhor. Sabemos que